Nós bendizemos, ó Pai, porque lá no fundo do nosso coração, ó Deus, existe uma certeza. Não é uma utopia, não é uma coisa que nós imaginamos, mas é uma certeza que nós temos. Uma certeza que é colocada, aplicada no nosso coração pelo Teu Espírito Santo. É a certeza que adoramos um Deus, como o irmão orou aqui, um Deus que é Criador dos céus e da terra, um Deus que pela palavra fez do nada tudo existir. Um Deus que é força, é poder. Oh Senhor, como nós te amamos, Senhor, como nós bendizemos o Teu nome, como nós dizemos que o Senhor é adorado, Pai. Oh Senhor, nós te amamos, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Santo é o Deus vivo, poderoso em obras e feitos. Oh Senhor, a igreja não cansa de te bendizer e te exaltar, Senhor. Tem sido a razão da nossa existência, a razão do nosso ser, ó Pai. Oh, bendito é o Teu nome, Jesus. Fala o nosso coração nessa noite, Pai. Visita, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Derrama, Senhor Deus, um óleo fresco, um óleo novo, Pai. Porque nós cremos e confiamos, Senhor, no Teu poder para isso, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento. Fala, Senhor Deus, agora conosco através da Tua palavra. Fala, Senhor. Fala, Pai, no nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Vou ler alguns textos, mas gostaria de abrir a mensagem com um texto muito conhecido. Já preguei aqui nesse texto algumas vezes, né? Mas nós sabemos que Deus, Ele sempre tem algo novo para nós. Amém? Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos começar a leitura do verso 19. Aqui, para quem não sabe e não conhece o texto, é uma conversa de Jesus com uma mulher. Uma mulher que era da linhagem dos samaritanos. Era considerada uma mulher não judia, não pura pelos judeus, não é? Ainda havia o preconceito de um homem falar com uma mulher. E o preconceito era maior quando essa mulher tinha sua reputação duvidosa. E a gente percebe por esse texto que era esse o caso dessa mulher. Mas vamos ver a conversa de Jesus, capítulo 4, verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aí. Irmãos, é interessante, eu gosto sempre de entender o que é que está acontecendo. E desde o diálogo inicial de Jesus com essa mulher, havia uma dúvida
Né? Aquela mulher percebeu que Jesus não era uma pessoa qualquer, não era um homem qualquer. Por isso ela diz: vejo que és profeta. Porque ele começou a falar coisas a respeito da vida daquela mulher. Começou a dizer coisas que falavam a respeito da vida particular daquela mulher. Em determinado momento, irmãos, a conversa demonstra também que aquela mulher ela tinha algum conhecimento. Por isso que ela fala assim: olha, os nossos pais adoravam nesse monte. Vocês, entretanto, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O templo foi erguido em Jerusalém. E ali era o centro da adoração dos judeus. Não é? E disse Jesus à mulher: mulher, crê que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então Jesus, irmãos, aqui ele tira o objeto da adoração. Ele tira um objeto físico. Ele desloca um objeto físico da adoração. Ele deixa totalmente fora qualquer espécie de adoração a um local físico, a uma figura, a uma imagem, a uma pintura. Ele tira totalmente. Ele fala: não é nem nesse monte e nem em Jerusalém. Então ele diz: está chegando a hora, porque vocês não conhecem o que vocês estão adorando, não é? E nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando de quem? Dele próprio. Ele está falando da manifestação dele como verbo que se fez carne. E ele diz: olha, está chegando a hora, e já chegou. Por que já chegou, irmãos? Porque ele estava ali. Ele é o mensageiro do Senhor, ele é o Salvador. Ele diz: a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmão, Jesus coloca aqui questões interessantes a respeito da adoração. E um termo que está aqui envolvido nesse texto é o termo honestidade. Deus procura adoradores honestos. Quando ele fala assim: Deus procura verdadeiros adoradores, ele está dizendo: Deus procura adoradores honestos. E a honestidade, irmãos, é uma palavra que quer dizer apreço moral, correção moral. Quando eu estudava na escola, e de vez em quando eu gosto de escutar alguns noticiários de televisão, de rádio, onde algumas pessoas que comentam são professores, não são simplesmente jornalistas, né? Os que comentam as notícias são professores, historiadores, pessoas que acompanharam a história, e alguns deles comentam algo que eu pude viver. Na minha época de escola, eu tinha uma matéria que se chamava Educação Moral e Cívica. Não sei quantos tiveram essa matéria na escola. Educação Moral e Cívica, não é? Alguns dizem: isso era coisa do militarismo, tal. Irmãos, não sei se era coisa do militarismo ou não. Eu sei que era uma cadeira, uma matéria muito importante que nós aprendíamos na escola. Algo muito importante que nós aprendíamos. E é algo, irmão, é aquela matéria que é como a matemática, que você aprende e aplica no seu dia a dia. Quando você vê as horas, quando você compra alguma coisa, tudo na sua vida é matemática, não é? E essa matéria, irmãos, é como uma matemática, é algo que você aplica para a sua vida. Porque isso envolve o seu relacionamento, envolve respeito pelas pessoas, não é? E a consideração pelas pessoas. Então, irmãos, a ideia que Jesus está passando aqui é que o Pai procura adoradores honestos, adoradores verdadeiros, adoradores autênticos, né? Com procedimento correto, com lisura de intenções. Ou seja,
pessoas que têm dignidade nos seus atos. Uma pessoa honesta, irmãos, ela é honrada. Uma pessoa honesta, ela é reconhecida. E a palavra diz que são esses que Deus está procurando, que o Pai está procurando. Os adoradores verdadeiros. Os adoradores que adoram em honestidade. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Existem os que adoram sem honestidade, os desonestos? Existem, não é? Senão ele não teria feito aqui essa colocação de verdadeiros adoradores. E ele coloca aqui os verdadeiros adoradores. São aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, irmãos, há uma seleção que o próprio Senhor Jesus está fazendo. E quando você olha esse texto, irmãos, você percebe que a conversa ela vai adiante porque aquela mulher ela tem um certo conhecimento das coisas de Deus. Porque senão ela não estaria entendendo aquilo que Jesus está passando para ela. Então imagina se você pegar uma pessoa que não conhece nada da palavra de Deus e fala para ela: olha, Deus procura os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele vai ficar o quê? Um pouco confuso. Você concorda comigo? Como? De espírito e verdade? Como é que funciona isso aí? E onde então você tem que começar a explicar a palavra de Deus, quem é Deus, como ele se manifestou, quem é Jesus, como ele se manifestou, para que aquela pessoa tenha uma compreensão do que é a palavra de Deus, do que Jesus está falando nessa passagem. Então, irmãos, eu parto do ponto, estou partindo de um ponto aqui nesta noite, em que nós aqui conhecemos um pouco das Escrituras. E nós estamos aqui para adorar a Deus. Você veio aqui nessa noite para adorar a Deus, não foi isso? Amém? Amém. Agora, como é a tua adoração? Essa é a pergunta. A tua adoração é uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade? Ou é uma adoração falsa? Não existe adoração. O que importa é a intenção. A intenção é que vale. E os irmãos sabem que a intenção, nem sempre ela é boa. Não é? Nem sempre a intenção é boa. Eu já preguei aqui 2 vezes sobre a Torre de Babel. A intenção de fazerem aquilo, a intenção talvez fosse boa. Mas olha o resultado que teve aquilo ali. Não é? Então, irmãos, nem sempre a intenção é boa. Às vezes a intenção ela parece boa, mas ela tem péssimos resultados. Eu lembro quando eu era garotão, chegou um pastor na igreja batista do Campo Cio, um pastor que foi muito próximo da gente, um pastor muito amado, e ele tinha 2 menininhas, 2 filhinhas, eu lembro que elas eram bem loirinhas, né? Eu lembro o nome de uma, da outra eu não lembro. E quando nasceu a segunda menina, ela ficava assim num bercinho, e a outra, um pouco maiorzinha, ficava olhando. E de vez em quando a mãe falava: dá uma olhadinha na sua irmãzinha que eu vou lá para a cozinha. E um dia eles estavam na cozinha e a pequena deu aquele grito de dor. Sabe aquele grito com a criança lá, aquele grito de dor, que você sai correndo, que você percebe que não é manha, é verdade que ela está gritando por algum motivo. E quando a mãe chegou, tinha uma marca, eu não lembro se era no braço ou no rosto da menina, uma marca de dentada assim, ó. E a outra menininha assim, assustada do lado, a maiorzinha. Aí a mãe falou: nossa, ele pegou no colo a pequenininha. Nossa, o que você fez? Ela falou: eu não sei, mãe, é que eu amo tanto, eu acho minha irmãzinha tão fofinha que eu tenho uma mordida nela. Intenção. Não valeu muito para a criança pequena, né? Então, irmãos, às vezes a intenção, ela não leva a pessoa a lugar algum. Às vezes o resultado é pior. Então, quando Jesus ele traça essa divisão, quando Jesus impõe essa divisão e fala: mulher, está chegando um momento, está chegando um tempo em que o Pai vai procurar os verdadeiros adoradores. O que importa para Deus, ou o que vai importar para Deus, são os verdadeiros adoradores. E esses vão entender também que o Pai tem que ser adorado em espírito e em verdade. Então vem aqui essa palavra, honestidade. Os que adoram devem fazer em espírito e em verdade. Atitudes,
que deveriam fazer parte do nosso dia a dia. Hoje a gente estava lá na sala com os irmãos lá que vão se batizar. Eles estavam dizendo, há pessoas que dizem, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, porque eu faço tudo direitinho, eu sou um bom pai, um bom filho, um bom empregado. E isso não é condição para a pessoa ir para o céu ou não, para a pessoa alcançar a salvação ou não. Isso é dever, obrigação de todo ser humano. Todo ser humano foi colocado nessa terra para proceder dessa maneira, para respeitar o próximo, para viver de forma honesta. Não é? Então, irmãos, nós entendemos pela palavra de Deus que Deus está procurando adoradores que se aproximam dele com o coração quebrantado, com uma atitude de honestidade para adorá-lo, para exaltar o nome dele. E esses são reconhecidos como adoradores verdadeiros, cujas atitudes, meu irmão, refletem algo que mostrou uma mudança na sua vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento. Então são coisas, irmãos, que nós vamos perguntando para nós mesmos, né? Como eu me comporto diante de Deus? Como eu entrei aqui nessa noite? O que me trouxe aqui? Foi um espírito quebrantado para adorar ao Pai de uma forma verdadeira. Ou eu entrei aqui para adorar ao Pai de uma forma desonesta? Deuteronômio 23, se não quiser abrir, não precisa, mas se você quiser, é o 5º livro, lá no comecinho da Bíblia, no Pentateuco. Deuteronômio 23. Deus vai falando algumas coisas, alguns preceitos, e Moisés vai escrevendo esses preceitos, né? Ele diz assim, capítulo 23, verso 24. Não vou ler tudo porque são muitos versos. Mas ele diz assim: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo até te fartares, porém não as levarás no cesto. Mas o que tem a ver esse texto? É um texto da honestidade. É um preceito, irmãos, de Deus passando para o homem, um preceito de honestidade. Quando você entrar, você come a uva. Você pode comer a uva, mas não leva nada além daquilo que você conseguiu comer naquele momento. Então o preceito, irmãos, depois ele fala: quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não colocarás a foice. Então você pega o que você pode comer, mas você não leva. Então são preceitos que o Senhor vai dando na sua palavra. Como é que a gente sabe isso? Sabe lendo a palavra, estudando a palavra, buscando na palavra, né? Conhecendo a palavra. Em Mateus 12 tem um texto referente a isso que há lá em Deuteronômio, capítulo 12 de Mateus. O texto diz: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, pela plantação. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vindo àquele, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. E Jesus lhes disse: não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Entrou na casa do Senhor e comeu os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente os sacerdotes. Então, irmãos, veja que o próprio Senhor Jesus, ele respeita a lei que foi colocada, e ele explica o porquê de algumas atitudes, o porquê algumas atitudes estão sendo tomadas. Porque isso faz parte do quê? Do seu compromisso, da sua lisura de vida, da sua honestidade. Irmãos, a gente vive um período complicado. A gente vive um período complicado. Veja as escolas. As escolas, irmãos, às vezes elas escolhem o seu telefone, ligam para a sua casa, sabem a idade dos seus filhos, e falam: você tem um filho com 10 anos, não é? Olha, estamos chamando ele aqui para fazer um teste.
Não me interessa, vocês cobram, não, vem aqui fazer um teste, porque de acordo com o teste nós vamos dar uma bolsa de estudo para ele. E aí você leva o seu filho, ele faz um teste, e aí o cara vem, olha, seu filho foi muito bem e tal, e nós vamos dar uma bolsa de estudo para ele de tanto. E a gente acha, puxa, que legal. Tudo aquilo, irmão, já está o quê? Tudo aquilo já está montado. Tudo aquilo ali já existe. Eles já sentaram e falaram, olha, nós vamos trazer tantas pessoas aqui, qual é o limite? Qual é até o mínimo que nós podemos chegar? Olha, o mínimo que vocês podem chegar, a escola cobra R$1.000, começa oferecendo 10% de bolsa, 20%, até 50% você oferece para ver se você segura a pessoa, o aluno, ele assina o contrato e tem que pagar as 12 vezes, estudando ou não. Não é? Escola de informática faz muito disso. Olha, o seu filho ganhou uma bolsa aqui, vem aqui. Aí ele assina lá, ganha uma bolsa, olha, bolsa de graça, tal, chaveirinho, ganha bolsa também para guardar o material. Aí quando ele vai pegar o material, ele fala, olha, o material custa R$15.000. Desonestidade. E a gente vê isso em tudo. Desonestidade. Você compra um produto, você leva para casa, aí acontece alguma coisa, você compra, olha, o produto deu defeito, mas a garantia não cobria isso. Como que não cobria? Deu defeito? Mas o senhor não leu lá naquele restinho do manual, quase que nem com óculos você consegue ler. As companhias de telefonia estão sendo processadas. Por quê? Elas se vendem um negócio que não existe. Velocidade, lá, sei lá, não entendo direito disso aí, não é? Para comunicação, elas se vendem não sei quantos mega, não sei o que lá, e papapá, aquilo não existe. Não, mas tem que dar um desconto disso, mas eu comprei. Desonestidade, irmãos. E a desonestidade, ela está fazendo parte do nosso dia a dia. As pessoas estão sendo desonestas. Então, quando elas chegam na igreja, elas querem louvar a Deus. Agora eu estou na igreja, agora eu não quero saber de nada que está lá fora, quero louvar o Senhor. Mas escuta, como está a tua vida lá fora? Eu fui vítima disso aí já várias vezes. Inclusive de um carro que eu comprei. Ela falou, o carro é 0 km. Maravilha, carro 0 km, né? Depois que vendeu, que assinou, que saiu o financiamento, ele falou, só não tem garantia. Ué, que negócio é esse? Até carro usado tem garantia? Não, é que esse carro é assim, assado. Irmão, foi uma luta. Eu fui a fundo para conseguir ter a garantia e eu consegui. Mas tem que brigar. Tem que ir a fundo. Agora os irmãos estão sentadinhos aí, né? A empresa era uma empresa cujos donos eram, ou se diziam crentes. A empresa de Jesus. Esse o que de Jesus. E tocando, eu falei, rapaz, eu acho que Jesus foi embora daqui faz tempo. Porque Jesus não fica em lugar onde a desonestidade ela impera. Por isso que Deus não recebe adoração de adoradores desonestos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu lembro de uma coisa que meu pai sempre falava. Uma vez eu tirei uma coisa em casa que não era. Meu pai falou, de onde veio isso? Eu peguei ali, olha, vai devolver. É um parafuso, mas não é teu. O que é teu é teu, o que não é teu, não é. Seja uma nota de R$100, seja um parafuso. Então não é meu e ponto final. Mas muitos querem levar vantagem sobre tudo e sobre todos. E se aproximam de Deus e falam, agora nós vamos adorar a Deus. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Né? Ontem, a gente participou aqui do trabalho sobre a homofobia, cristofobia. Foi um trabalho legal que o pessoal fez aí. E uma das coisas é isso, né, irmãos? As pessoas querendo levar vantagem. As pessoas querendo adorar a Deus, dizem que adoram a Deus, com a vida toda desconcertada. Porque para adorar a Deus, Deus está buscando esses adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E onde
você procura a direção para adorar o Pai em espírito e em verdade? A palavra. E se você não adora segundo o que está na palavra, você não está com uma adoração honesta. Você não está com uma adoração verdadeira. A desonestidade em você. Se você está adorando a Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor me deu um carro novo. Já você está mostrando que há uma condição. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor me deu um carro novo. Quer dizer, Senhor, se não tivesse me dado, eu não sei se eu estaria te adorando. E é claro que Jesus deixa aqui, irmãos, que é uma separação. Esses adoradores não interessam para Ele. Porque são esses que se incluem nesses desonestos que nós estamos falando aqui. Que falam uma coisa e fazem outra. Não é? Quando você acha que pode roubar, porque todo mundo rouba. Você ouve isso aí, irmãos, ou não? Por que você fez isso? Ah, todo mundo faz. Não é? É engraçado, irmãos. Eu lembro quando eu era molecão, eu lembro a gente estava voltando da escola e existia, o pessoal vai falar que eu sou velho mesmo, né? Existia o Volkswagen, o Fusca, a Brasília, existia uma calotinha preta assim que era colocada, uma calota, que negocinho que cobre os parafusos da roda, viu? Para quem não sabe o que é calota, não é carlota, né? É calota. Então era colocada assim para cobrir os parafusos, e ela era colocada e os parafusos em cima prendiam aquela calotinha. Se você quisesse roubar uma calotinha daquela, você pisava assim, ela fazia ploc e pulava fora. E a gente ia voltando da escola e o colega chegou assim, um menino, um colega meu, pegou e falei, o que você está fazendo? Ah, estou pegando essa calotinha desse carro aí. Mas por quê? Ah, porque roubaram do meu pai. Roubaram a calotinha do carro do meu pai. Então eu vou pegar desse aqui. Os irmãos estão entendendo a mentalidade? A desonestidade, ser desonesto, irmãos. Ah, mas fizeram comigo, então vou fazer com os outros. Não é? Então, irmãos, isso existiu lá desde o princípio. Por isso que existem esses preceitos aqui no Antigo Testamento, Deuteronômio, não é? Em Êxodo, em Levítico, e etc. São exemplos que vêm desde a palavra de Deus, lá desde o tempo do Antigo Testamento. Pessoas querendo levar vantagem. E eu estou colocando, irmãos, são essas pessoas que às vezes se aproximam diante de Deus. Olha, Senhor, eu quero te adorar. Eu acabei de roubar uma calotinha. O Senhor sabe por que eu roubei a calotinha. Porque roubaram do carro do meu pai. Então eu roubei aquela calotinha para ser bem feito para quem roubou o carro do meu pai. E aquele outro, irmãos, que ficou no prejuízo. Eu lembro de um exemplo de um padeiro que moveu uma ação contra o leiteiro. Ele foi lá no júri, lá fora, e falou, olha, eu quero denunciar o leiteiro. Por quê? Porque toda vez que eu compro a manteiga dele, vem sempre faltando 100 gramas. Eu compro 1 quilo, vem 900 gramas de manteiga. Então eu quero processar ele. Aí processou o padeiro. Aí no dia que for lá diante do júri, o cara falou, ó, padeiro ladrão, né? O leiteiro ladrão, você está movendo uma ação contra você, o leiteiro, porque você está vendendo manteiga para ele, você está vendendo 1 quilo, só chega a 900 gramas. Aí o padeiro falou, aí o leiteiro falou assim, sabe o que aconteceu? Eu perdi o peso de 1 quilo e eu uso o pão de 1 quilo do padeiro para pesar 1 quilo. Entendeu? O peso de 1 quilo do leiteiro era o pão que o padeiro vendia como 1 quilo. Então por isso que ele chegava a 900 gramas de manteiga para ele. Quem era o ladrão? Os dois, né? Estão percebendo, irmãos? São exemplos, né? Às vezes nós queremos que os outros sejam honestos, mas nós mesmos não somos honestos. Então a gente às vezes chega e fala, irmão, que absurdo, irmão. Olha a sua roupa, isso não é roupa de crente para a igreja. Mas sai da igreja, irmão, e vai para o motel com a namorada. E está olhando a roupa do outro.
sai da igreja, irmão, e vai lá no barzinho beber cerveja. Ele está olhando a roupa do outro. Por isso que Jesus falou, escuta, você que está preocupado com o cisco no olho do irmão, cuidado, porque no teu olho tem um galho. A honestidade dos adoradores. Está chegando um momento em que Deus está separando. Você crê assim, meu irmão? O mundo está de ponta cabeça. Eu tenho dito isso aqui direto. E você vê quanta coisa está acontecendo nesse mundo, irmãos. Não é? O policial, ele é punido porque ele atirou no bandido. Coitado do bandido. Mas quando o bandido mata um pai de família, os direitos humanos dizem, olha, cuidado, hein, você atirou lá. Mas quando ele é o inverso, irmão, ninguém aparece. É ou não é? São as leis. Não é só no Brasil, não, irmão. Isso está pelo mundo inteiro. As pessoas, irmãos, quanto mais imorais elas são, mais elas são o quê? Famosas. Não é verdade? Jogadores de futebol, irmão, tatuagens no nariz, em tudo quanto é lugar. Porque a moda, estão passando isso. Isso chega, bate na igreja. E a gente vai dizendo, mas o que é que tem, pastor? Nós estamos vivendo outro tempo. Mas o homem não é o mesmo, irmãos? Mudou o pecado ou não? O que era pecado na Bíblia não é mais hoje? Deixou de ser, irmãos? Então Deus está preocupado. Deus está preocupado, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Os falsos não interessam para Ele. Interessa para Ele os que são honestos, autênticos, porque esses se aproximam dele para fazer como nós fizemos aqui no louvor, adorar a sua majestade, a sua soberania, a sua grandeza, aquilo que Ele é, não aquilo que Ele tem para me dar, me deu ou deixou de me dar, aquilo que Ele é, que Ele sempre será, Deus vivo, verdadeiro, poderoso, Salvador por Jesus Cristo, o nosso Consolador, o nosso amigo pelo Espírito Santo. É por isso que eu me aproximo de Deus para adorar o Senhor. Em Efésios 4, 25 a 28, é um texto que eu li alguns domingos, não vou ler novamente. Paulo está falando, olha, quem roubava, para de roubar. Olha, quem mentia, deixa a mentira. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. Por quê? São comportamentos dos adoradores honestos. Dos adoradores que se aproximam do Pai para adorá-lo em espírito e em verdade. E a Bíblia diz, está chegando a hora, e são esses os adoradores que o Pai quer. São esses os adoradores que o Pai procura. Os outros não interessam. E não me vem com essa conversa, irmão, não, mas então Deus não é bom. Se Ele vai punir alguns, é porque Ele não é bom. É como eu falei aqui na minha oração, Deus é puro, Deus é santo. E aquilo, irmãos, que faz ou que fere a sua santidade, não vai herdar a eternidade com Ele, você pode ter certeza disso. Ou então pega a Bíblia e joga na lata do lixo. Porque a Bíblia é a nossa base. Qual é a nossa base? É a Bíblia. E se nós não cremos na palavra de Deus, irmãos, então nós vamos cada um de nós fazer a nossa religião particular. É o que os homens têm feito. Não é? Eu tenho denunciado aqui, irmãos, esse negócio desses desigrejados. Eu disse aqui que isso para mim é coisa do demônio, do capeta. Tem gente que fala, não, são pessoas que estão confusas. Sim, as pessoas que estão confusas, irmãos, elas vão entrar aí e perceber que não é por ali. E vão voltar correndo para a igreja, porque o relacionamento do Senhor é com a sua igreja. E é uma coisa que o diabo está derrubando, está contaminando mentes. A gente tem visto coisas por aí, pessoas contaminadas. Não, imagina, não é assim. Homens, irmãos, que foram usados pelo Senhor poderosamente, que foram exemplos há um tempo atrás. Hoje vem com mensagens aí na internet, e cada coisa absurda. Vão em programas de televisão, irmãos, falam baixaria, falam palavrões. Tem livros escritos aí abençoados, livros bons. O que fizeram foi muito bom, mas hoje, irmãos, parece que deu as costas para as coisas de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Porque Deus está buscando adoradores honestos, não é?
não aquele que dá falso testemunho, não aquele que fomenta a ira, fomenta o ódio, né? Tem sempre uma crítica destrutiva, está sempre levando as pessoas ao desânimo. Não, irmãos, esse não interessa para ele. Interessa os autênticos que estão com o coração quebrantado. Às vezes, irmão, você está aqui na igreja, a pessoa começa a tocar aqui, você não tem que estar preocupado, irmão. Você está adorando o Senhor. Ah, mas o irmão do meu lado aqui parece um bloco de gelo. Deixa o irmão do lado. Você não sabe se está passando um problema. Às vezes ele está mais concentrado que você. Ah, mas o irmão está levantando demais a mão. Deixa ele levantar a mão. Levanta também. Não é? Então, irmãos, a gente está preocupado às vezes com as coisas. Estamos preocupados com as coisas. Estamos olhando, criticando. Eu vou escrever um artigo no boletim informativo sobre um tema que me incomoda muito na Bíblia. E eu estou falando aqui que é para você ler. Sobre os covardes. Eu desde criança, irmãos, eu tenho arrepio de gente covarde. Ah, como eu não gosto de gente covarde. Não é? Por exemplo, o cara que está em igualdade com você, e a covardia, ele pega uma arma e pum, covarde. Por que não vem no braço? Mesmo que se você é mais fraco, mas do braço, pelo menos não há covardia. Então, irmãos, isso desde pequeno me perturba. Eu estou estudando a palavra. E você não imagina como tem covardes no nosso meio. Como tem gente covarde. E interessante que Apocalipse diz o quê? Que os covardes não herdarão a reino do céu. O céu é para crente corajoso. É para crente corajoso. Para crente que não está nem aí. Se tiver que morrer, morre, porque aqui a gente está passando mesmo. Nós não vamos viver aqui. Não vou levar nada daqui. O que você vai levar daqui? O que você está pensando que você vai levar daqui? Então, meu irmão, Deus está procurando essas pessoas. Deus está procurando adoradores verdadeiros. Eu espero que o Senhor, os olhos dele nessa noite contemple neste templo adoradores verdadeiros. Que se expressam verdadeiros adoradores não só com o seu coração, mas também com as suas atitudes. Não tem esse negócio de Deus olha o coração. Lógico que Deus olha o coração, Ele é o único que consegue olhar o coração. Mas o seu coração vai expressar também o quê? As suas atitudes. Senão tem alguma coisa errada. O filósofo grego chamado Diógenes diz a história que ele andava pelas ruas de Atenas com uma lanterna acesa. Diógenes, ele saía com a lanterna. E as pessoas diziam: Diógenes, você está louco? O que você está fazendo? Ele falou: escuta, eu estou aqui procurando um homem honesto. E ele fazia isso costumeiramente. O que você está fazendo, Diógenes? Estou procurando um homem honesto. Quando eu leio essa história de Diógenes, eu lembro que Deus um dia olhou para a terra assim, deixa eu ver se eu acho um justo. Deixa eu ver se eu acho um verdadeiro adorador aqui. Ele olhou e achou quantos, irmãos? Olha, descanso, consolo é o nome dele, Noé. Noé, vem cá. Eu tenho um negócio que vai acontecer, que eu vou fazer. E você vai ser o pregador, você vai ser o pregoeiro, o pregador, o mensageiro de uma nova etapa que vai existir sobre a terra. Então, quando eu li essa história de Diógenes, eu lembro de Deus olhando para a terra e falando: encontrei Noé. Eu chamei Noé e disse a Noé: Noé, eu vou fazer isso e isso na terra. Você vai e prega a minha palavra. Então, se vocês já estão cansados de ouvir dizer, né, irmãos, que quanto a gente estudou a respeito do dilúvio, foi o meu trabalho, né, no seminário. Então, quantos livros, quanta coisa a gente leu a respeito do dilúvio, quantas histórias existem fora da Bíblia
comprovando de novo. Eu não preciso do que está fora da Bíblia. Para mim, o que a Bíblia fala já é ponto final. Eu creio no que está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Cada ponto, cada vírgula, cada acento. Creio no que está aqui. Que está aqui a vontade de Deus para mim. É o que Deus tem para mim. É o plano de Deus para mim. É o meu tesouro. E isso que está aqui me garante vida eterna ao lado dele. Queira o diabo ou não queira. Isso aqui me dá garantia. Mas é gostoso quando você fica pesquisando, você vê outras culturas, outros povos que falaram de uma grande inundação, de um barco enorme que foi construído, de um monte de bichinho que entrou dentro daquele barco. Até eu vi uma coisa tão legal aqui ontem, né, irmãos? Que não foi um cabrito e um cabrito, um elefante, o rinoceronte, né? O cavalo e o cavalo. Quem entrou na arca foi o quê? O cavalo e a égua, rinoceronte macho, rinoceronte fêmea, o elefante e a alia, o cabrito e a cabra, casais, né? Ainda bem, senão não tinha mais bichinho hoje em dia, não tinha procriado. Se tivesse sobrado só a minha, só a mulherzinha lá dentro, não tinha apropriado, não é? A gente precisa dizer isso para esse pessoal aí fora que está querendo mudar a condição, mudar sexo, essas coisas todas. Achei muito legal essa tirada ontem. Até escrevi aqui no papel, achei muito legal. Depois eu vou melhorar meu trabalho e vou colocar isso aí. John Wesley, grande pregador da palavra, ele também tem uma frase dele que eu acho tremenda. Ele diz assim: dá-me 100 homens honestos que temam a Deus e que não odeiem nada a não ser o pecado, e que só conheçam a Cristo e este crucificado, e o mundo virará de ponta cabeça. Jesus dá esse exemplo, né, irmãos? Jesus fala o quê? Que a sua vida é como uma luz. É uma luz que brilha, uma luz que tem fonte. Não é uma lâmpada apagada, é uma luz que brilha. O apóstolo Paulo, ele vai no mesmo tom. Ele fala que você resplandeça no mundo como um luzeiro. Esses, irmãos, são os adoradores que o Senhor está procurando. Os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu gosto muito de ficar vendo a vida desses homens, né? Um outro exemplo que eu coloquei: os discípulos de Pitágoras, eles tinham uma lei na sociedade deles, que se alguém estivesse irado contra um colega, se alguém estivesse com ira ou com alguma intriga contra o colega, não poderia nascer o sol novamente. Antes do pôr do sol, ele tinha que cumprimentar e beijar esse colega para a reconciliação. Pitágoras, um filósofo, foi matemático também. Mas eles, no grupo deles, eles tinham esse compromisso. Olha, a gente pode brigar nas nossas ideias, nós podemos divergir, mas que o pôr do sol que vier não venha antes de nós procurarmos a reconciliação, um abraço, um beijo. Engraçado, você já viu isso na Bíblia também? E Paulo diz, irmãos: não se põe o sol sobre a vossa ira. Interessante, né? A gente gosta do Pitágoras, mas esquece a Bíblia. Puxa, que recomendação bacana, hein? Mas olha, na Bíblia fala a mesma coisa. E às vezes, irmãos, eu chego para adorar a Deus e falo: Senhor, eu estou te adorando, por causa daquele desgraçado que estava na minha frente, daquele irmão miserável que estava na minha frente. Mas eu te adoro. Te adoro, estou subindo. Deixa eu trocar essa bateria. Estou subindo nas nuvens, Senhor, apesar desse camarada que está aí na minha frente. Tem misericórdia dele, Pai. Senhor, misericórdia, nem o capeta teve esse homem lá no inferno, Senhor. Eu estou te adorando aqui, Pai. Não, tem alguma coisa errada. Vai lá. Fala, irmão, não pode dar brecha para o diabo, não, irmão. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Vamos quebrar isso aí, irmãos, em nome de Jesus. Vamos. Irmão, nós estamos aqui adorando o mesmo Deus, exaltando, nós queremos estar na presença dele como adoradores honestos, verdadeiros. Não pode ter nada no meu coração, porque eu não quero que nada impeça a minha verdadeira adoração ao Senhor. Irmãos, isso é atitude de adorador verdadeiro.
deveriam ser atitudes comuns no nosso meio, não é, irmãos? Isso é coisa comum. Como comer, dormir, não é verdade? Mas hoje o que o povo está buscando, irmão? É cura. Não vejo a hora que o pastor vai orar e para ver se Deus vai me curar. Você sabe que tem gente que entra na igreja com essa preocupação. E vai olhando o relógio. O pastor está inspirado, está demorando muito. O que será que aconteceu aí? Ele demora sempre assim mesmo? Vou orar logo aí para ver se Deus cura e tal. Irmão, Deus cura ou não cura? A obra de Deus é completa, viu, meu irmão? Sara, cura, restaura, opera milagres. Até o cara que está morto, se ele quiser trazer novamente, ele traz. É poderoso demais esse nosso Deus. Não é verdade? Mas eu não estou preocupado aqui com o resultado, eu estou preocupado aqui com a minha adoração. Senhor, eu estou na tua casa para te adorar. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Estou preocupado com prosperidade. Não é? Não tem nada de errado nisso, irmãos. Nada de errado. Apenas que está fora de ordem. Primeira coisa é adorar a Deus. E não adorar, irmãos, nessa condição de desonestidade. Senhor, olha, eu estou te adorando, te busco tanto. Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? E nós, às vezes, irmãos, queremos as respostas, não é? Por que, Senhor? Ué, isso aí você não tem que questionar Deus. Às vezes tem que ver o que você está fazendo. Porque às vezes você está colhendo aquilo que você está plantando. E Deus não tem nada a ver com isso. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, meu irmão, não esqueçamos, Deus busca verdadeiros adoradores. Por que ele fala verdadeiros? Porque existem muitos falsos adoradores. Não é? Existem aqueles que adoram da boca para fora. Uma expressão que existe aí. Não é verdade? Adora da boca para fora. Adora de acordo com a circunstância, com o momento da vida dele. E a adoração, irmãos, é ato contínuo. A adoração faz parte da minha vida. A adoração, ela faz parte do meu dia a dia. E Deus está procurando esses adoradores. E Deus está falando, a hora está chegando. A hora está chegando. Irmãos, a hora está chegando. Não sei se os irmãos creem dessa maneira. O planeta está mudando, irmãos. Isso a gente tem falado tanto aqui. Como o Serginho falou. Pessoas brigando aí para o homem querendo virar mulher, a mulher querendo virar homem. E pessoa brigando aí porque o jogador do Brasil foi suspenso, porque a novela tinha que passar mais tarde, essa novela suja. Irmãos, quanta briga tola. E um monte de gente morrendo de fome. Não precisa ir lá na África, não. Aqui no Brasil. Um monte de gente, irmãos, indo para o inferno. Igrejas, irmãos, você não sabe, não é? Pessoal falando de discriminação. Sabe qual é o grupo mais discriminado aqui no Brasil? Se você levantar na história, que tomava pedrada quando as igrejas começaram aqui no Brasil, tomava pedrada. Desculpe aqui se você é católico, eu não quero te ofender, não quero mesmo, te peço perdão, mas é história. O próprio padre pegava no alto-falante da pracinha e falava, olha, um falso Cristo está lá, vamos apedrejar. Igrejas foram apedrejadas. Isso é história, não é invenção minha. Você pode ir atrás, hoje tem internet aí, começa a pesquisar. E igrejas no Nordeste do Brasil, algumas foram incendiadas. Porque crente era bicho do mato. Que crente era anticristo. Crente era coisa do diabo. Então, se tem alguém que foi discriminado nesse país, tinha que ter bolsa crente, tinha que ter bolsa em faculdade, tinha que ter bolsa família. Né? São os crentes. Isso é história. Agora, por que esse pessoal do rádio não fala? Que não interessa. Porque os crentes que existem hoje, irmãos, estão comendo na mão deles. Essa que é a grande verdade.
se você for levantar, a história vai mostrar tanta coisa diferente. Não é verdade? Mas Deus, irmãos, Ele está procurando os adoradores autênticos, os adoradores honestos, os verdadeiros adoradores, porque o tempo está chegando. Eu estou dizendo tudo isso, irmão, porque é o que está acontecendo nesse mundo. E se não são sinais dos quais Jesus falou, misericórdia, né? Se não são esses os sinais, o que mais precisa acontecer? Tudo aquilo que Jesus falou, a gente olha acontecendo no mundo inteiro. Então, meu irmão, tenha certeza, Jesus está perto. Rápido, rápido Ele vem buscar a sua igreja. Não é? E a pergunta é, e você? Como você está se apresentando diante dele? Você é um verdadeiro adorador? Ele pode olhar em você e falar, está vendo? Ó Noé ali, ó. Esse é verdadeiro. Esse é autêntico. Esse, ele me serve. Fazer que nem ele fez com Jó, né? Olha, está vendo Jó? Esse é meu servo. Ah, mas tira tudo. Pode, vai tirando. Pode tirar tudo dele. Não vai, ele pode até balançar. A parte carnal, a parte humana, ela sempre vai estar em nós. Mas no fim, meu irmão, você vai declarar como Jó declarou, ser o meu Redentor vive. Antes eu te ouvia apenas, antes eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam, eu vejo a tua magnitude, a tua majestade. Eles são os verdadeiros adoradores, irmãos. E é esses que o Senhor está procurando. Que o Senhor possa encontrar aqui, nessa noite, esses adoradores verdadeiros, honestos, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? Fique em pé, nós vamos orar.